Olá, terceiro ano! A gente vai começar mais uma aula de genética hoje, então. Para começar, eu vou trazer aqui para vocês uma notícia que a gente vai ler junto, tá? Então aqui, ó. Fêmeas podem virar maioria entre tartarugas marinhas. Estudo indica que o aumento das temperaturas influencia o sexo dos filhotes, fazendo crescer o número de fêmeas e provoca a mortalidade dos ovos. A população de fêmeas entre as tartarugas marinhas pode crescer desproporcionalmente se as temperaturas continuarem aumentando, por causa do aquecimento global, aponta o estudo publicado na última sexta-feira no periódico Global. Então essa notícia aqui, né, ela é mais ou menos recente, aí está falando sobre problema com as tartarugas. Então, o que a gente vai tratar hoje é a determinação do sexo biológico. No caso da notícia, a gente está vendo aqui, né, já dá a entender que tem a ver com a temperatura do ambiente, mas nem sempre é assim. Então, na aula de hoje, a gente vai estudar as principais formas de determinação sexual, ok? Então, vamos aqui, gente. Primeiro, um resumo de quais são elas. Os objetivos da aula de hoje, então, conhecer os diferentes sistemas de determinação sexual, né, os principais sistemas que existem. Então, determinação sexual pode ser por fatores ambientais, como é o caso da tartaruga, que é pela temperatura, ou por cromossomos sexuais, que é o foco da aula de hoje. Então, a gente tem alguns sistemas diferentes, tá? Primeiro sistema que a gente vai falar hoje, sistema XY, que é comum nos mamíferos, tá? Depois, o sistema X0, que é comum nos gafanhotos, a gente está tendo um problema com gafanhoto por aí, né? Sistema ZW, aves e borboletas. Z0, o sistema das galinhas, e ainda o haploide e diploide, que acontece nas abelhas. Então, a gente vai focar nesses sistemas sexuais aqui hoje. Primeiro, então, o nosso sistema XY. O sistema XY é o nosso, né, o que acontece nos seres humanos. Então, olha aqui o que acontece, gente. A fêmea, ela é dita um sexo homogamético. Por que homogamético? Homo significa igual, gamético de gameta. Então, ela tem dois gametas iguais para formar ela ali. Dois gametas que têm cromossomo X. Por isso que a gente fala que a fêmea é o sexo XX. O macho é o sexo heterogamético, porque ele tem um tipo de cromossomo sexual de cada. Ele tem um X e ele tem um Y. Tá? Então, o macho, nesse caso, é o heterogamético, a fêmea, a homogamética. Vejam, gente, até um certo tempo atrás, e nem faz tanto tempo assim, várias culturas, né, ter um filho homem era preferível. Então, as pessoas preferiam ter filhos homens. E, às vezes, a mulher era culpada de não conseguir ter um filho homem. Né? Só nascia mulher, e o marido culpava ali que ela não conseguia fazer filho homem. E, na verdade, a gente vai ver aqui hoje que a culpa, na verdade, era do marido, nem era da mulher. Olha só, o que acontece? A mulher, como ela só tem X, todos os gametas dela vão ter um X. Né? Ou um X que ela recebeu do pai, ou um X que ela recebeu da mãe. O homem, como ele tem um X e um Y, ele forma metade dos gametas com X, metade dos gametas com Y. E o que vai definir o sexo da criança, o sexo do embrião, vai ser o espermatozoide, porque é o espermatozoide que pode ter ou um X ou um Y. A fêmea, no caso o óvulo ali, só vai ter X. Então, vai juntar o X do óvulo com o que vier do espermatozoide. Se vier um X, vai formar uma fêmea. Se vier um Y, vai formar um macho. Tá? Então, esse é o sistema XY. Como ele é o nosso sistema, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, né? Porque ele é bem importante. Aqui mostrando de volta, né, um outro exemplo para vocês, e falando ali que no caso da espécie humana, tá? Não são para todos os seres vivos, é para a espécie humana, o normal é ter 46 cromossomos. Esses 46 cromossomos, eles são divididos em pares, né? Então, a gente tem 22 pares de autossomos. O que significa autossomo? Quer dizer que são os cromossomos que não tem nada a ver com determinação sexual, que são aqueles que é igual para homem e para mulher, tá? E a gente ainda tem um par de cromossomos sexuais, né? Que é o X e o Y. Então, aqui está mostrando como é que seria o genótipo da nossa espécie, né? Mostrando aqui também se o espermatozoide encontrar o óvulo, se ele tiver um Y, vai formar um menino, se tiver um X, vai formar uma menina. Outra informação importante sobre esse sistema, gente, o cariótipo. O que é o cariótipo? Olhem esse desenho que está aparecendo na tela para vocês, tá? O cariótipo é como se ele fosse uma figura, como se fosse uma fotografia dos nossos cromossomos. Eu olhando um cariótipo desse, eu já consigo analisar se o indivíduo é macho ou se ele é fêmea, se ele tem alguma síndrome cromossômica, né, de alterar o número de cromossomos. Então, olhando esse cariótipo aqui, eu posso afirmar para vocês que é um macho
e que ele não tem nenhuma das principais síndromes que a gente ainda vai estudar nas próximas aulas. Como é que eu sei que ele é um macho? Olhem só o último par de cromossomos aqui. Ele tem um X e tem um Y. Se fosse uma fêmea, teria 2X. Tá? Então, e como é que eu sei que ele não tem nenhuma das síndromes? Já vamos adiantar o conteúdo de lá. A gente sempre tem que ter um parzinho de cromossomos. Se eu olhar aqui, ó, todos os cromossomos estão em par. Então, teoricamente, a gente não tem nenhuma das principais síndromes que serão estudadas ainda, tá? E aqui mostrando como é que eu represento o cariótipo ali humano, né? O macho 46,XY, a fêmea 46XX. Então vamos para o nosso primeiro quiz para ver se vocês entenderam o que eu quis passar para vocês. Número 1. Um animal que segue o sistema XY de determinação sexual possui 14 pares de cromossomos. Qual o número de autossomos existentes em um espermatozoide desse animal? E aí, gente? Já vamos ver a resposta aqui, ó. Então, se ele está dizendo que tem 14 pares, a gente tem que lembrar que, no total, a gente tem 28 cromossomos, certo? 26 desses cromossomos vão ser autossômicos, que são aqueles que não têm nada a ver com o sexo, e vão ser 2 sexuais. Se a gente colocar isso no espermatozoide, a gente tem que lembrar que o espermatozoide divide esse número, né? Por quê? Porque ele fica com a metade do número de cromossomos. Então, a nossa resposta seria 13. Então, ele vai ter 13 cromossomos autossomos e um cromossomo sexual, tá? Porque no total ele tem 14, que vai juntar com o 14 da fêmea para formar o total do número de cromossomos da espécie, ok? Um exercício agora, então. Um funcionário trabalhou vários anos em uma indústria química. Durante esse período, teve 2 filhos. Um menino que apresenta uma grave doença causada por um gene situado no cromossomo X e uma menina que não apresenta a doença. O funcionário quis processar a indústria por responsabilidades na doença do seu filho, mas o médico da empresa afirmou que a acusação não era pertinente. Letra A. Por que o médico afirmou que a acusação não era pertinente? Letra B. O alelo causador da doença é dominante ou recessivo? Justifique.
aí, gente, conseguiram? Então vamos pensar aqui junto. Primeira coisa importante que está escrito no enunciado do exercício. Está dizendo que a doença, o gene responsável pela doença está no cromossomo X. Se está no cromossomo X, então a gente já tem que saber quem é que passou esse cromossomo para o menino ou para a menina lá, tá? Agora eu coloquei aqui para vocês só a pergunta, para a gente poder responder e tem mais espaço aqui, ó. Então, letra A. Por que o médico afirmou que a acusação não era pertinente? Então, o rapaz lá falou, né, tinha um filho que estava com a doença e quis processar a empresa que ele trabalhava. Por que o médico pôde afirmar que a empresa não tinha nada a ver, né, com o fato do filho dele ter a doença? Se o gene está no cromossomo X, quem é que passa o cromossomo X para o menino? A mãe, gente, né? Lembra lá, o espermatozoide, para formar um menino, ele tem que ter o cromossomo Y. Então, o pai, que é quem trabalhava na empresa, ele tinha o cromossomo Y, não tinha o cromossomo X. Então, não tem como, né, a indústria ser responsável pela mutação no espermatozoide dele. Então, a mutação veio de quem? Veio da mãe da criança, que não trabalhava na empresa, tá? Então, aqui a resposta, porque como a doença é causada por um gene localizado no cromossomo X, o filho recebeu esse gene da mãe. O pai passa apenas o Y para os filhos homens, tá? Se a menina tivesse a doença, aí poderia ser, né? Porque o pai passa o X para a menina. Agora, para o menino, ele passa o Y. Letra B. O alelo causador da doença é dominante ou recessivo? Vamos pensar, gente. Quem passou, então, foi a mãe, certo? Se a mãe passou e não está dizendo nada que a mãe também tinha doença, é sinal de que a mãe só era portadora do gene e não tinha doença. Então, a gente pode chegar à conclusão que é recessivo. Ó. Recessivo, pois se fosse dominante, a mãe da criança, que é portadora do gene com a mutação, também apresentaria doença. Como ela não apresenta, é sinal de que é um gene recessivo, ok? Então, vamos lá, gente. Voltando aqui ao sistema XY. Aqui está falando sobre o corpúsculo de Barr. O que é o corpúsculo de Barr? Corpúsculo de Barr é um cromossomo X inativo, que só existem nas mulheres. Por que só existe nas mulheres? Vamos pensar lá, gente. A mulher tem 2X. E o cromossomo X, como vocês podem olhar ali na figura, é bem maior do que o cromossomo Y. Então, ele tem muito mais informação genética, ele tem muito mais genes. Então, o que o nosso sistema, o que o nosso corpo fez para compensar isso? Ele fez esse sistema de compensação de dose, que também é chamado de hipótese de Lyon. O que é isso? Ele inativa um dos X nas mulheres. No homem, não. O X está funcionando. Na mulher, cada célula escolhe um X para funcionar, outro X que não funciona. E esse X que não funciona, quando a gente vai olhar no microscópio, ele aparece mais escuro, como se fosse um outro núcleo perto ali, sabe? Então, ele é mais escuro, mais denso. Então, essa parte, né, do DNA mais escura a gente chama de corpúsculo de Barr, né, porque está inativo, não está sendo utilizado, então fica condensado lá dentro do núcleo, tá? Olha isso aqui que interessante também. Está dizendo aqui que a mulher, ela é como se fosse um mosaico celular. O que isso significa? Cada célula do organismo da mulher escolhe um dos X aleatoriamente para deixar inativo. Então, pode ser que no meu tecido da pele ali, por exemplo, tenha um X que seja inativo, mas lá no fígado seja um outro X que esteja inativo. Então, cada célula escolhe de forma aleatória um dos X para funcionar e outro para ficar inativo, tá? Então, por isso aqui já vou colocar uma pergunta para vocês que eu não vou dar tempo para responder, a gente só vai responder junto. Gatos de 3 cores são fêmeas? Vocês já ouviram falar sobre isso? Que todo gato que tem 3 cores é uma fêmea? Isso é verdade ou é mentira? Gente, isso é verdade, tá? Por que isso é verdade? A cor branca, no caso do gato aqui, fica em um cromossomo. A cor ali preta e marronzinho, ruivinho, sei lá que cor que a gente chama isso, fica no mesmo cromossomo, que é o cromossomo X. Como, né, em cada cromossomo ali. Então, como o macho só tem um cromossomo X, ele só pode ter mais uma cor. Então, ele pode ser branco e preto, branco e dourado aqui. No caso da fêmea, como ela tem 2X, ela pode ter um X com a coloração preta e outro X com a outra coloração aqui. Então, gatos que têm 3 cores realmente são fêmeas, tá? Não existe um macho com 3 cores, a não ser que ele tenha alguma síndrome. Segundo exercício. Em eventos esportivos internacionais, como os Jogos Pan-Americanos ou Olimpíadas, ocasionalmente há suspeitas sobre o sexo de certos atletas, cujo desempenho ou mesmo a aparência sugerem fraude. Para esclarecer tais suspeitas, utiliza-se o quê? Então, leiam as alternativas e digam para mim qual é a correta.
aí, gente, conseguiram? Então, veja aqui, a única alternativa que tem a ver com o que a gente estava falando é a identificação da cromatina sexual. Então, eles vão lá, pegam a célula do atleta, né? Pode pegar aquela coleta de célula bucal, inclusive, olham lá no microscópio. Se tem corpúsculo de Barr, teoricamente é uma mulher, né? Se não tem, é um homem. Então, eles conseguem identificar olhando a cromatina sexual. Isso é 100% das vezes. Dá certo? Às vezes não, gente. Quando? Quando o homem ou a mulher tem alguma síndrome, que é um tema de uma próxima aula nossa. Mas vou dar só um exemplo para vocês. A síndrome de Klinefelter. O homem pode ter 2X e um Y. E nesse caso, ele vai apresentar corpúsculo de Barr, tá? Porque ele vai inativar um dos X que ele tem. E o outro vai ficar ativo, tá? E no caso da mulher, ela pode não ter o corpúsculo de Barr? Pode, quando ela tem a síndrome de Turner. Porque na síndrome de Turner, ela só tem um X. Então, o X dela tem que ficar ativo, tá? Então, existem exceções, mas são raras, tá? Mais um exercício. Na década de 1940, descobriu-se que algumas células retiradas de mulheres apresentavam no núcleo interfásico um pequeno corpúsculo de cromatina intensamente corado. Esse corpúsculo é conhecido hoje como cromatina sexual ou corpúsculo de Barr. Letra A. A que corresponde tal corpúsculo e em que tipos de células somáticas ou germinativas ele aparece? E letra B. Qual é a sua importância e por que ele não ocorre nas células masculinas? E aí, gente, conseguiram? Tá fácil agora, né? Então vamos pensar aqui. Letra A. A que corresponde o corpúsculo de Barr? Vocês já sabem, é o cromossomo X inativo, né? Ele aparece nas células somáticas ou germinativas. O que é isso, gente? Células somáticas são células do nosso corpo em geral. As germinativas são os gametas, ou o óvulo ou o espermatozoide. Então, em qual dessas células que a gente vai ter o corpúsculo de Barr? Nas somáticas, que são as que fazem parte do nosso corpo. Porque no gameta, todos os cromossomos estão lá esperando que vão ser fecundados, no caso do óvulo, pelo espermatozoide. Ele não está cumprindo a função dele de célula. A função dele é ser gameta, então não tem nada inativo lá. Então, o corpúsculo de Barr corresponde ao cromossomo sexual X inativo e ocorre só nas células somáticas femininas. Por que não ocorre nas masculinas, gente? Porque o homem, um homem normal que não tem nenhuma síndrome, só tem um X. Então, esse X tem que estar ativo nas células masculinas, ok? Mais um quiz, então, sobre isso. A cromatina sexual aparece à microscopia óptica como uma massa densa colada ao envoltório nuclear de células de intérfase. Nos esquemas a seguir estão diagramados padrões de cromatina sexual 1, 2 e 3 e os cariótipos 4, 5 e 6. Quais são as relações corretas?
aí, conseguiram? Essa você tinha que olhar a figura e interpretar, né? Então vamos fazer aqui junto. Então, olha, essa primeira célula, ela não apresenta corpúsculo de Barr. A segunda célula apresenta 1 e a terceira célula apresenta 3. E a gente tem que relacionar com os genótipos que estão aqui embaixo, certo? Então vamos começar aqui, ó. Essa aqui que não apresenta nenhum corpúsculo de Barr. Se ela não apresenta nenhum, é sinal de que ela tem que ter um X só, que é um único X ativo. Qual das alternativas que a gente só tem um X? Essa aqui, né? O número 6. Então, o 1 vai ser relacionado com o 6. Por quê? Porque não tem uma cromatina sexual, não tem corpúsculo de Barr. A segunda célula só tem um corpúsculo de Barr. Se ela tem um, é sinal de que ela tem 2x, um ativo e outro inativo. Então, qual das alternativas aqui que tem 2x? O 4, né? Então, o 2 com o 4. Então, o último a gente já sabe qual sobrou ali, ó. Então, o número 3 tem duas cromatinas sexuais. Se tem duas cromatinas sexuais, é sinal de que tem 3x. Então, a gente relacionou ali, ó. Então, o 1 está relacionado com o 6. Opa, tá demorando para passar aqui. Depois, o 3 está relacionado aqui com o número 5 e o 2 com o número 4, tá? Então, a gente fez as relações, letra D, a resposta correta. Então, lembrem aqui, gente, é sempre o número de cromatina sexual ou o número de corpúsculo de Barr. É o número de X menos 1, tá? Então, se a pessoa só tem um X, não pode ter a cromatina sexual. Se ela tem 2X, ela só pode ter 1 e assim por diante, ok? Agora, a gente vai ver um outro sistema, tá? Então, agora, o sistema XY a gente deixa de lado e vai aqui para o X0. Só que o sistema X0 é parecido com o sistema XY, gente. Qual que é a única diferença? Olha só, a fêmea continua sendo sexo homogamético, X, X. Só que nesse caso, o macho, ele tem um cromossomo a menos. Ele só tem um X e ele não tem o Y. Então, ele é X0. Então, nesse caso aqui, ó, quando a gente vai representar a fêmea, ela tem o total de número de cromossomos, ela é 2N. O caso do macho, ele também é 2N, só que ele é 2N e tem um cromossomo a menos. Ele só tem um cromossomo sexual, ele não tem dois. A fêmea tem 2 cromossomos sexuais. A gente está representando aqui. É o caso do gafanhoto, tá? Então, olhem só. A fêmea ali, ela tem 22 cromossomos autossômicos e ainda tem um par sexual ali, tá? Então, quando ela vai formar os gametas, ó, ela forma um gameta, um óvulo ali com 11 cromossomos autossomos e um cromossomo sexual, que é o X. O macho, quando vai formar os gametas, como ele só tem um X, ele vai produzir metade dos gametas sem nenhum cromossomo sexual, que é o caso desse aqui, ó, só tem 11 autossomos, e a outra metade dos espermatozoides dele, ó, vão ter 11 autossomos e um sexual. Como é que vai ser o sexo desse animal que vai nascer? Depende do espermatozoide. Se o espermatozoide que encontrar o óvulo só tiver os cromossomos autossomos, vai formar um macho. Se tiver os cromossomos autossomos e também tiver um X, vai formar uma fêmea. Tá? Então, bem parecido. Só lembrar que o macho tem só um dos cromossomos sexuais. Um exercício sobre esse sistema, então. Em uma espécie animal cujo 2N igual a 6, o cariótipo de células somáticas de machos e fêmeas apresentam-se como são mostrados na figura a seguir. Então, tá ali o desenho do macho e o desenho da fêmea. A análise desses cariótipos revela que nessa espécie a determinação do sexo é feita por um sistema em que o macho e a fêmea são respectivamente de que forma?
Vamos lá então, gente. Olha só essas figuras aqui, ó. O macho, ele está mostrando ali, ó, que ele tem 1, 2, 3, 4, 5 cromossomos no espermatozoide, tá? A fêmea, na célula somática, desculpe. A fêmea tem ali 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela tem o total, 2N igual a 6. O macho, no caso, ali tem 5 só. Então, isso está indicando pra gente que ele tem um cromossomo a menos. Então, no caso, o macho é o X0 e a fêmea XX. Uma questão fácil que era só de interpretação também, né? Um quiz. São diversos os sistemas de determinação cromossômica do sexo. Os mais conhecidos são o sistema XY, ZW, que a gente ainda não viu, e X0. No sistema XY, as fêmeas são do sexo homogamético e os machos são do sexo heterogamético. No sistema ZW, ocorre o inverso. Sabendo disso e baseando seus conhecimentos, qual a constituição genotípica está relacionada ao desenvolvimento de fêmeas no sistema ZW? Então, a gente ainda não falou do sistema ZW, mas leiam novamente o enunciado e tentem interpretar para saber como é que vai ser a fêmea e como é que vai ser o macho nesse sistema. Então, gente, tá fácil, né? Então, vamos pensar lá. Se no sistema XY a fêmea é homogamética e tem XX, então ela tem 2 iguais. Aqui está dizendo ao contrário, que quem é homogamético é um macho. Então, é o macho que tem que ter 2 cromossomos iguais. Então, vamos ver aqui qual que seria o que está perguntando novamente. Ó. No sistema ZW ocorre o inverso. Sabendo disso e baseado nos seus conhecimentos, qual a constituição genotípica está relacionada ao desenvolvimento das fêmeas no sistema ZW? Então, se aqui a fêmea é o inverso, a fêmea vai ter um de cada. Então, a fêmea vai ser o ZW. Ah, professora, mas por que não é o XY? Porque a gente não está falando do sistema XY, a gente está falando do ZW, ok? Por isso, até que muda o nome. A gente não usa XY para falar no caso das aves, né? Porque aqui inverte a fêmea, que é o sexo heterogamético, e o macho é o homogamético. Olhem aqui que bonitinho, mas o resto funciona tudo igual. Esse exemplo que eu trouxe para vocês é de uma espécie de papagaio, que não é aqui do Brasil, é lá da Nova Guiné, se não me engano, tá? Onde a fêmea e o macho, eles têm um dimorfismo sexual bem marcante. O que é isso? A gente vê a diferença do macho e a fêmea de longe, né? A fêmea é vermelhinha e o macho é verdinho. Tá? Então, vejam aqui, no caso da fêmea, ela tem nas células dela um Z e um W. Então, ela produz gametas com Z, gametas com W. O macho só tem Z. Então, agora, quem vai definir o sexo do indivíduo vai ser o gameta da fêmea, o óvulo. Se o óvulo tiver um Z, vai formar um macho, porque vai juntar com o Z do macho ali também. Se tiver um W, vai formar um indivíduo ZW, vai formar uma fêmea. Tá? Então, é isso que está mostrando. Mas é muito parecido com o XY também, só que aqui é o inverso, né? A fêmea é que tem o sexo diferente, tem um cromossomo de cada. Um quiz sobre isso, então. O cariótipo de uma ave está representado na figura. Sobre ele é correto afirmar. Letra A, trata-se de uma fêmea? B, trata-se de um macho? C, não é possível identificar o sexo do organismo? Ou letra D, a determinação sexual é ambiental e não cromossômica?
aí, gente? Conseguiram? Então vamos olhar o desenho aqui junto. Primeira coisa importante, né? Vocês já foram direto nos cromossomos sexuais, que é o Z e Z. Quem que é o Z e Z no caso das aves? É um macho, né, gente? Então, olhando esse desenho, eu posso dizer que trata-se de um macho. Então, tá vendo só como é só interpretação? Uma questão super fácil que cai em vestibular. Outro sistema Z0. O sistema Z0 é parecido com o outro que a gente falou, que era o X0. Aqui, no caso, vai ser a fêmea que só vai ter um dos cromossomos, ó. Então, a fêmea, no caso da galinha, ó, ela tem 76 cromossomos autossomos e apenas um Z, só tem um cromossomo sexual. O macho não, ele tem dois, ele tem Z e Z. Então, essa é a diferença. Então, aqui de volta, o macho é o homogamético e a fêmea a gente chama de hemigamético, porque ela tem um cromossomo sexual a menos, tá? Mas é bem parecido com o outro também. Tem que cuidar para não confundir, porque são esses detalhezinhos, né, gente? Nosso último sistema sexual de hoje, gente, o sistema haplodiploide. O que esse sistema diz pra gente? Esse sistema vocês já conhecem. É o sistema que é o das abelhas, das formigas, dos cupins, das vespas. Vocês já estudaram isso um pouquinho lá no primeiro ano também, tá? O que esse sistema diz pra gente? Olha só, aqui tá a abelha rainha. A abelha rainha, ela tem 32 cromossomos, tá? O macho, que é o zangão, ele só tem 16. Ele tem metade do número de cromossomos. Então, veja, a nossa fêmea, ela é diploide. O macho é haploide. O que isso significa? Tem metade do número de cromossomos. E como que isso é possível? Então, veja, a fêmea, quando ela vai produzir os óvulos dela, ela tem que dividir por meiose, né, o número de cromossomos. Então, ela forma óvulos com 16 cromossomos. Os óvulos que forem fecundados pelo zangão vão formar fêmeas, porque vai juntar 16 cromossomos lá do espermatozoide com 16 do óvulo e vai formar um total, que é 32 da fêmea. Vai formar, então, ou a operária ou a rainha. Isso vai depender da alimentação que elas vão receber lá na colmeia, tá? Agora, aqueles óvulos que não forem fecundados, eles vão formar o macho. Por isso que o macho tem só metade do número de cromossomos, porque ele não é fecundado, né? O gameta que deu origem a ele não foi fecundado. Então, novamente, os gametas que são fecundados pelo espermatozoide do zangão vão formar as fêmeas. Os gametas que não forem fecundados vão formar os machos, tá? Então, por isso que é um sistema haplodiploide, porque os machos são haploides e as fêmeas são diploides, tá? Então, um exercício sobre isso para vocês. Em uma colmeia, a abelha rainha fértil é originária de um embrião diploide que foi alimentado com geleia real. As operárias estéreis são diploides. Os zangões são férteis e originários de ovócitos não fecundados depositados pela abelha rainha. Nessa sociedade, os machos descritos são: letra A, clones da abelha rainha; letra B, gêmeos das operárias; letra C, haploides da abelha rainha; letra D, euploides das operárias; ou ainda letra E, híbridos euploides da abelha rainha.
Conseguiram? Isso aqui às vezes confunde, gente, né? Tem um monte de gente que acaba colocando aqui que eles são clones da abelha rainha. Por que ele não pode ser um clone da abelha rainha? Porque a abelha rainha, a gente viu lá, tinha 32 cromossomos, o macho tem metade só, então ele não pode ser clone. Então ele é um haploide da abelha rainha, ele tem metade do número de cromossomos dela. Gente, olha só essa notícia aqui. Dragões de Komodo em zoo dos Estados Unidos foram gerados apenas pela mãe. Entenda, biólogos do zoológico daqui dos Estados Unidos registraram a reprodução assexuada do dragão de Komodo, fenômeno biológico chamado de partenogênese. Então vejam, gente, nesse caso aqui não é algo muito comum, tá? Até é comum nos invertebrados, no caso das bactérias que se reproduzem, né, também de forma assexuada, a planária, que é um bichinho lá bem simples que consegue se reproduzir de forma assexuada. Os vertebrados, isso é muito raro, mas o dragão de Komodo está conseguindo. Ele está fazendo igual as abelhas fazem. A fêmea desenvolve, né, seu embrião lá sem ter sido fecundado por um espermatozoide. Então estão nascendo dragões de Komodo que são haploides, que têm metade do número de cromossomos. Isso é extremamente raro, mas tem outros vertebrados que também já estão desenvolvendo isso. Recentemente, num aquário dos Estados Unidos também, só tinham tubarões fêmeas. E nasceu um filhotinho. Então eles foram ver que, na verdade, se desenvolveu também por partenogênese, igual acontece nas abelhas. Isso é um fenômeno raro, mas que tem acontecido cada vez mais. Tá? Então já dispensaram os machos aqui, ó, não precisa, só a fêmea já consegue gerar o filhote sozinho. O exercício sobre isso então, gente. Numere a coluna B de acordo com a coluna A, associando cada tipo de organismo ao seu sistema de determinação de sexo. E aí, gente, conseguiram? Vamos lá ver então. Opa, voltei aqui errado. Então lá, primeiro aves, depois abelhas, gafanhoto e o homem. Então aqui vamos começar pelo homem, que é o XY, que é o que vocês conhecem. Ó. Então já associei ali. Qual que é o outro que é mais fácil? O ZW, que é das aves, que a gente comentou que era o contrário do nosso. Depois aqui ainda, aprodiploide, que é o caso das abelhas, que também vocês já conhecem bem. E por último eu deixei o X0, que era o gafanhoto, que era um pouco mais difícil de lembrar. Então a gente achou a resposta correta, tá? Para encerrar a aula de hoje, gente, a gente começou a aula falando lá das tartarugas. Então, tartarugas e crocodilos, né, jacarés, enfim, crocodilianos em geral, eles se desenvolvem, o sexo não depende dos cromossomos sexuais da espécie, depende da temperatura em que os ovos foram chocados. Tá? Então, no caso das tartarugas, ó, quando o ovo é chocado em temperaturas altas, formam fêmeas, temperaturas baixas formam ovos. Os crocodilos, os jacarés, ao contrário. Então, também existem sistemas de determinação de sexo que não dependem dos cromossomos, que dependem das condições ambientais, como que a gente falou lá no começo da aula, tá? Então, o que a gente viu na aula de hoje? A gente viu sistemas de determinação sexual, os principais deles. Quais são? XY, X0,
ZW, Z0 e o haploidiploide, tá? Então, eu espero vocês na próxima aula. A gente vai continuar falando de herança relacionada ao sexo, de coisas de cromossomos sexuais. A gente vai aprofundar um pouco esse conteúdo, tá? Então, espero vocês na próxima aula.